Phuket, província de Chiriquí, Panamá. Um paraíso verdejante, às margens da cordilheira que conduz turistas ao famoso vulcão Baru. Durante anos, esse pequeno destino ganhou fama entre mochileiros pela segurança aparente e pela hospitalidade de seus moradores. Mas entre 2009 e 2017, esse mesmo local abrigou um segredo. Turistas desapareceram sem explicações, sempre nas mesmas condições, sempre com o mesmo padrão, sempre invisíveis às autoridades. O caso mais emblemático, Lisanne Froome e Chris Kremers, duas jovens holandesas que desapareceram em abril de 2014. Elas estavam realizando trabalho voluntário no Panamá e, como o trabalho delas iriam começar somente na semana seguinte, elas resolveram aproveitar o tempo livre que tinham para conhecer melhor a cidade e passear. Elas marcaram uma trilha com guia local no dia 2 de abril, mas não quiseram esperar. Então, no dia 1 de abril, elas partiram logo de manhã para fazer a trilha sozinhas. A host family delas fala que elas partiram por volta das 10 horas. O taxista que deixou elas no local fala que deixou elas por volta das 1 hora, mas depois o depoimento dele mudou algumas vezes e esse horário foi alterado também algumas vezes. A questão é, as garotas nunca mais voltaram. Foram feitas buscas locais com cães e pessoas que moravam na região. A família delas ofereceram até uma recompensa para quem tivesse a visto ou desse alguma informação útil. Mas houveram poucas informações, muitas coisas desconexas e muitas informações que sequer foram investigadas. Como, por exemplo, habitantes disseram que naquela noite viram uma caminhonete vermelha saindo da trilha. Outros moradores locais viram turistas entrando para fazer a trilha e os aconselharam a não ir, porque ouviram gritos na noite passada. E nada disso foi investigado. A promotoria panamenha afirmou que as garotas provavelmente se perderam na mata e foram arrastadas pelo rio ou atacadas por algum animal selvagem. Mas, com o decorrer do que será contado aqui, vocês vão perceber que isso não faz o menor sentido. Foram feitas extensas buscas e nada foi encontrado. Mas alguns dias depois, encontraram a mochila das meninas na beira de um rio. A mochila delas com todos os itens intactos e em perfeitas condições. Óculos de sol, roupas íntimas, garrafas de água, dinheiro e os celulares intactos. Nos aparelhos de telefone foram encontrados mais de 90 imagens completamente desconexas e também algumas tentativas de ligação para emergência. De 4 horas da tarde do dia que elas se perderam na mata até o dia 11 de abril. Só que também houve uma janela de tempo de 6 dias em que o aparelho delas ficaram desligados. E depois tentaram desbloquear os aparelhos diversas vezes, só que sem sucesso, porque quem tentou desbloquear não sabia a senha. Mas mesmo assim, as autoridades panamenhas continuaram afirmando que foi um acidente. As famílias das garotas não ficaram satisfeitas e tentaram conduzir investigações particulares, só que não foi para lugar nenhum, porque as autoridades panamenhas acabaram dificultando bastante o processo até que eles aceitaram a justificativa que eles deram. Mas o que aconteceu com a Lisanne Froome e com a Chris Kremers não foi um caso isolado. Entre 2009 e 2017, mais de 24 turistas desapareceram naquela região. Meses depois, quando começaram a encontrar restos humanos ao longo da trilha e foram identificados partes da Lisanne Froome e da Chris Kremers em condições completamente contrárias. Por exemplo, os ossos da Chris estavam esbranquiçados, como se tivessem sido expostos a cálcio ou fósforo ou algum ácido.
Obviamente, o solo e o sol poderia agir dessa forma se fosse encontrado fósforo naquele solo, o que não era o caso. Os ossos da Lisanne estavam em condições naturais, porém essas partes não estavam ali no primeiro momento em que as buscas foram feitas. E, dentre os ossos, haviam 3 ossos não identificados, de DNAs que não eram compatíveis com a Lisanne ou com a Chris. O que você ouvirá a seguir não é uma teoria, é uma constatação. Havia sim um serial killer em Phuket. A trilha El Pianista é uma trilha simples, um ponto turístico de fácil acesso, onde jamais fora vista sequer quaisquer animal selvagem. Então, como essas garotas podem ter desaparecido? Como explicar a mochila que apareceu estranhamente intacta, como se tivesse sido colocada ali, por quem sabia exatamente onde colocar? Uma nativa da região que a encontrou afirmou que a mochila não estava lá no dia anterior e a entregou às autoridades. Dentro dela, tudo que a gente já sabe. Não foi encontrada ao acaso, foi entregue, sutilmente. O celular intacto, com todas aquelas fotos nas câmeras que indicava que algo tinha dado errado. Noitadas na selva, fotos apressadas no escuro, imagens desconexas, tensas, com sinais de medo. Os ossos de ambas foram encontrados em pontos diferentes, com sinais claros de manipulação. Nada do que ele permitiu ser encontrado havia quaisquer sinais de ataque animal. Roupas dobradas, aparelhos intactos, fragmentos limpos, como quem apaga rastros. E foi exatamente isso que aconteceu. Rastros foram apagados. Mas quem agiria assim? Que perfil se encaixa nesse comportamento? Não estamos falando de nativos, canibais, nem de gangues locais. O perfil aponta para um tipo específico de criminoso. Homem entre 35 e 55 anos, estrangeiro, residindo há anos de forma discreta no Panamá. Provavelmente ex-militar ou ex-segurança, alguém acostumado a operações em ambientes isolados, selva, mata fechada, sociável o suficiente para passar despercebido, frio o bastante para planejar desaparecimentos quase perfeitos. Esse homem estuda suas vítimas, prefere estrangeiras, jovens, saudáveis, com padrão de comportamento previsível. Ele segue padrões logísticos, trilhas fáceis, locais onde a busca será limitada, fronteiras próximas, cobertura natural ampla. Depois, ele manipula as evidências, entrega objetos intocados, induz as investigações a erros, espalha rumores. A story that started with an escape from justice in North Carolina and ended with murder on the tropical islands off the coast of Central America. Tonight, an American man and woman sit in a Panamanian jail accused of killing at least 5 American expatriates over a period of several years, stealing their cash and property. Vicky Mabry unveils this sordid tale of multiple murders in paradise. Bill and Vicky Mabry from Nightline, from New York. How are you? I'm okay. Did you kill those 5 people? I'm not really at liberty to talk about my case. This is the man Panamanian police say has confessed to 5 murders, killing his neighbors and friends to get their property and their cash. Everybody knew he was crazy, but nobody thought he was a killer. William Dayton Robert, conhecido como Wild Bill, agiu assim por anos em Bocas del Toro. Matou vizinhos, turistas, casais. Ficava com as propriedades deles e dizia que tinha comprado, sempre com a cumplicidade de sua esposa. Há expatriados que viram o Panamá como terra sem lei para seus crimes. Wild Bill não foi o único. Phuket carrega marcas de outros desaparecimentos, como Yvonne Lin, Alex Humphrey, Loretta Hinman, 2 franceses, o Hervé Dupé
e Elliot Nakash, o espanhol Jesus Maria Aguirre, todos sumiram sob condições semelhantes, todos entre 2009 a 2017. Sempre turistas, sempre em rotas de trilha, sempre sem testemunhas, sempre sem respostas. O padrão se repete: locais isolados, objetos encontrados misteriosamente intactos, históricos de desaparecimentos não solucionados e rumores alimentados por quem mais lucra com o silêncio. Autoridades locais evitam assumir um padrão que comprometa o turismo. O silêncio é estratégico. Mas quem são esses homens? Eles se escondem atrás de casas simples, fazendas isoladas, pensões administradas por estrangeiros. Criam histórias sobre tribos hostis, animais perigosos, rios traiçoeiros, mas estão sempre lá, observando. Apagam suas pegadas, manipulam objetos, forjam imagens e provas, esperam o próximo erro, o próximo turista desavisado, a próxima trilha. Não foi um acidente. Não foi imprudência, não foi a selva. Bouquet guardou por muito tempo um serial killer, talvez até mais de um. Enquanto houve silêncio, ele seguiu caçando. Esta obra é uma ficção especulativa baseada em fatos reais. Qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas, além dos casos mencionados, é mera coincidência. As informações aqui apresentadas foram organizadas com base em registros públicos, reportagens e documentos disponíveis até 2024. Obrigada, considere se inscrever.